Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 23 de junho. Agora na Espanha, meio-dia e 11. No Brasil, 7 e 11 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente está desenhando claramente uma cunha. A BTC está aprisionada entre esse topozinho aqui em 30.180, chegou a bater 30.170 e a base dessa cunha que está formando fundos ascendentes ali no patamar de 29.900. Claramente isso aqui vai acabar redundando numa explosão ascendente. Agora eu vou pular para o gráfico semanal ancorado na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Essa semana aconteceram dois fenômenos que reportam a tendência brutal de alta da BTC no médio prazo e também no longo prazo. Agora, o meu indicador, o Lyanov Trend, conseguiu avançar para cima dessa bolinha aqui, que estava acima dos candles. Agora ela ficou abaixo dos candles. Quando ela migra para baixo, a gente starta uma tendência de alta aqui no semanal. Só que no semanal, quando essa bolinha migra para baixo, a inércia do movimento de alta é muito mais consistente. Normalmente, quando isso acontece, a gente vai buscar a linha subsequente dessa grade de expansão logarítmica exponencial. Então, aquele nosso alvo em 36 mil dólares, se ficar bem obtuso, vai bater algo em torno de 36 e 40 mil dólares. Se essa pernada aqui startada por essa micro tendência de alta aqui no semanal, se ela ficar mais aberta, a BTC pode buscar algo entre 45 mil e 50 mil dólares. No semanal, a gente está abrindo uma boca de jacaré aqui na nuvem de Shimoku esverdeada, na projeção de 26 períodos. A linha superior estava flat, mas com esse candle semanal absurdamente comprador, que fez com que a BTC voltasse para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que havia sido ameaçada aqui com essa postura ultra hawkish do Fed e com essa sucessão de aumentos na taxa básica de juros que não se via desde a década de 1970. Então, basicamente, essa grade foi desafiada no evento pandêmico, agora foi novamente desafiada com essa nova postura do Fed, mas a bolinha vermelha tendo migrado para baixo indicia que vem uma pernada impulsiva para levar a BTC a pelo menos 36 mil dólares. Na minha leitura, vai bater algo entre 36 e 40 mil dólares. Talvez a gente avance um pouquinho para cima do patamar de 36, aquele short squeeze que faz liquidar os alavancados no sentido short. No gráfico de Renko, a BTC tá se desdobrando de forma absolutamente previsível. Esse gráfico é atemporal, ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Por isso ele retrata uma inércia movimentacional com muito mais fidedignidade. Eu reportei que quando a gente abre um box comprador aqui no Renko, aqui no Renko com box de 1.000 dólares, quando a gente abre um box comprador acima da nuvem, normalmente vem uma sequência. É isso que está levando a BTC para 36 mil dólares. Agora eu vou mudar para o gráfico mensal. Não é Renko, é Haki Nash no gráfico mensal. Cada candle desse representa um mês. Vocês vejam que no gráfico mensal, o que segurou a BTC de um pump espasmódico mais violento foi a mediana do canal de Keltner no mensal, que travou a BTC e estava se confundindo aqui com a base da nuvem esverdeada no mensal. Então foi isso que travou. Agora é muitíssimo provável que o próximo candle comprador avance para cima da mediana no mensal, que está com a linha inferior do canal de Keltner agressivamente apontada para cima. A mediana agora emborcou forte para cima e é muito provável que a próxima parada seja essa linha aqui superior da nuvem de Shimoku no mensal, no patamar de 36 mil dólares, que é aquele nosso alvo no gráfico diário. Vamos botar agora no gráfico diário. A gente está criando uma sequência de Morobuzus que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Então a análise técnica tem toda uma coerência entre os tempos gráficos. No intraday, a BTC tá um reloginho, basicamente
bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, chegou a estressar a penúltima upper, voltou para VWAP, bateu na primeira lower, voltou para VWAP e agora a gente está estressando as uppers. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Ontem ficou um sinal em aberto, foi BNB, o SDT, que está quase fechando. Eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais daqui a pouco. Na seara fática, a estratégia de investimento de comprar e manter somente Bitcoin supera muitas altcoins. Mas eu discordo dessa matéria que tenta imprimir um caráter de que a BTC superaria basicamente todas as altcoins. É óbvio que é preciso escolher as altcoins. A estratégia de comprar BTC e manter BTC supera com certeza boa parte das altcoins, mas é preciso saber escolher as altcoins. Se a gente colocar a Ethereum nessa conta, é óbvio que quem comprou a ETH a 30 cents de dólar experimentou uma valorização brutal. A mesma coisa com Kusama ou Polkadot. O fato é que é preciso saber escolher as altcoins. Simplesmente comprar BTC e ficar sentado aguardando. É óbvio que a partir de hoje, principalmente, em que a BTC já está caminhando para o quarto halving, a valorização da BTC não vai superar a valorização das altcoins que serão a base da Web3. Então essa matéria ela é muito reticente, por assim dizer, já que ela não reporta que é preciso saber escolher as altcoins. E o Itaú anunciou que está entrando para a Associação Brasileira de Criptoeconomia e Criptoativos. O Itaú entra para a ABC Cripto e é o maior banco da América, é um dos maiores bancos da América Latina. E o anúncio dessa entrada para a Associação Brasileira de Criptoeconomia é um marco importante, não só para sedimentar a BTC como um ativo de investimento alternativo ao que existe em relação ao establishment financeiro atual, mas também indicia que vem uma revolução aí pela frente em termos de exposição a investimentos que seriam supostamente um porto seguro, e agora surge BTC e criptoativos que na verdade estão abrindo uma nova fronteira de investimento, já que vem uma nova fronteira econômica que é a Web3, e os preços do ouro despencam com o aumento do market cap da BTC, garantindo à BTC o status de porto seguro. Alguns analistas dão conta de que nunca se comprou tanto ouro na história por bancos centrais e que o preço do ouro deveria estar pelo menos com um ágio de 15% a 20% em relação à cotação atual. Mas acontece que esse ágio, na verdade, foi parar no mundo cripto. E é isso que eles estão reportando. A BTC caminha forte em direção ao market cap do ouro, que está lá em 11, 12 trilhões de dólares. Todo o ouro conhecido legalmente, e alguns acreditam que o ouro ilegal seja em torno de 10%. Todo o ouro conhecido está ali em torno de 11, 12 trilhões de dólares. É para lá que o market cap da BTC está se dirigindo rapidamente. A partir daí, a BTC vai sofrer um crescimento vegetativo ali próximo do ouro. O ouro ele tem um caráter inflacionário, já que as mineradoras de ouro continuam minerando ouro. A BTC também ela é objeto de mineração, mas ela é matematicamente rara por conta do algoritmo do código-fonte da BTC. O ouro é geologicamente raro, mas se o ouro valorizar demais, as mineradoras de ouro podem buscar ouro numa lâmina d'água no Alasca muito maior do que a lâmina d'água buscada hoje. Ou seja, o ouro não pode valorizar tanto, já que se ele sofrer um boom de valorização, as mineradoras passam a considerar viável buscar ouro em locais cada vez mais remotos. Isso não acontece com a BTC, então no longo prazo, a tendência é que depois de bater no market cap do ouro, a BTC ela continue se valorizando num patamar, num viés menos agressivo, mas vai galgando patamares
que vão com certeza ultrapassar o market cap do ouro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma inflação teimosa no Reino Unido desencadeia uma crise de hipotecas para milhões de britânicos. O aumento dos gastos com o pagamento de hipotecas está espremendo as finanças de milhões de mutuários britânicos, ameaçando minar os gastos das famílias e da economia em geral. Vem aí uma recessão no Reino Unido, por assim dizer. A taxa básica de juros foi elevada para um patamar ali de 5% ao ano. E a América do Norte está envelhecendo mais rápido do que nunca. Os últimos dados reportados pelo Census Bureau na manhã dessa quinta-feira reportou que a idade média dos norte-americanos está num recorde absoluto de 38,9 anos. Essa mediana significa que metade dos americanos são mais velhos do que isso. O número está subindo rapidamente. No ano 2000, a idade média dos americanos era de 35 anos. Em 1980 era de 30 anos e agora é de 38,9 anos. O que isso significa para você e o seu dinheiro? Os dados dão conta de que 90% dos fundos de previdência norte-americanos vão quebrar. Salvo um evento do nível de extinção das espécies, vem uma crise social e de assistência social sem precedentes. Os governos não sabem como lidar com esses dados, já que a curva de envelhecimento da sociedade norte-americana vai demonstrando um absoluto colapso populacional. Vamos ver como isso vai se desdobrar, por isso que eu reporto para vocês. Vem aí um divisor de águas macroeconômico brutal, que é o colapso populacional. Isso está acontecendo na América do Sul. Muitos reportam que a queda no índice de criminalidade teria relação com uma política X, Y ou Z, mas a queda no índice de criminalidade no Brasil tem relação direta com o envelhecimento populacional brasileiro. E a Marinha dos Estados Unidos ouviu o que acreditava ser uma implosão de um submarino, mas eles no momento dessa audição, eles não reportaram porque não tinham dados suficientes. Depois do pedido de socorro da embarcação mãe, de onde saiu o submersível turístico Titã, eles associaram os dados e chegaram à conclusão de que eles ouviram sim o som da implosão do submarino, do submersível turístico Titã, através de um sistema de detecção subaquática de submarinos inimigos. A Marinha norte-americana não quis dar muitos detalhes, já que esse sistema é ultra secreto e poderia colocar em risco a segurança nacional norte-americana, mas eles confirmam que a audição oriunda daquele ponto do Atlântico Norte tem relação direta com a implosão do submersível turístico Titã, que ceifou 5 vidas. Pessoal, a BTC aqui no 6 horas está rasgando bonito. Talvez a gente esteja desenhando aqui uma subonda 2. No 4 horas essa movimentação fica mais clara. Talvez a gente esteja desenhando uma subfigura triangular. Isso aqui com certeza vai explodir em direção a 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Binance Coin, Polkadot Kusama, Algorand, Matic, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.